Agora Estamos ao continua dando vivo. certo. Agora estamos ao vivo. Alô, alô. Tá, agora tá indo. Agora está indo. Gente, tudo bem com vocês? Já tem alguém acompanhando aqui? Eu acho que não. Acho que ali em cima a gente consegue ver, né? O seu aparece no É, boletim? aparece, sim. Aparece? Então Tô tá com zero zero. ainda. Podemos falar Aham. mal dos outros. Antes que Será que essa alguém live entre. tem como salvar? Então, eu não sei, nunca nem tinha visto esse tipo de live. Também não. Eu já tinha visto aquelas, mas naquele perfil da. Como é que fala? Na horizontal? Aham. É, nessa. É, assim não. Mas essa quando você compartilha lá no Instagram, ela fica só o link, né? Não fica o vídeo direto. Ah, que legal. Oi, Sara, tudo bem? Oi, Sara. Nossa, a Sara é uma menina que ela sempre está com a gente. Ela com Ah, certeza já deve Sara. ter visto seus vídeos, ela comenta muito. Eu amo. Então, bem-vinda aqui, né? E a Bem-vinda, sua qualidade tá Sara. ótima, que bom. Que bom, sim. Nossa, vamos fazer mais Aham. vezes aqui pelo YouTube, porque eu acho que a É. qualidade dos outros fica meio pezinha Inclusive mesmo. tava até falhando lá no Instagram, na sua live tava travando pra mim. Eu até pensei que fosse minha internet, mas agora aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Tá. Uhum. É verdade. Finalmente. Amiga, o que você acha da internet aí nos Emirados? Porque eu achava mais lenta do que aqui no Brasil. O Wi-Fi, sim, realmente bem mais lento. A internet do celular não tenho o que reclamar, não, acho boa. Mas o Uhum. Wi-Fi é uma tristeza. Isso foi uma coisa que me surpreendeu aí. Eu achava assim, não, porque aí por ser um país tão moderno, eu jurava que a internet ia ser assim, super Sim, rápida. também. E isso que nem é tão barato, né? Que no Brasil, mesmo sem fazer conversão, no Brasil é mais barata, né? Então Aham. deveria ser mais, deveria ser uma qualidade melhor, né? Então o Eu- preço. sim, verdade. Também acho. A internet, pra vocês terem uma noção, gente, é, sei lá, quanto que dá, amigo, que a gente paga de internet aí pra ter uma internet boa? Tipo, essa daqui que não é tão boa, convertendo, daria uns 450, R$ 430 por aí. E olha que Por não é das mês. melhores, né? Aham. É a mais em conta. Então é por aí, gente, que vocês vão gastar pra internet lá. Eu É, acho que é uma das coisas mais caras. Eu acho que mais cara até que comida. Eu acho que é a internet. é, Custo também lá acho, vai de ser comida internet mesmo. é Sim, tenso. E gente, aí, pelo menos com Jéssica, celular boa. como está a sua vida de aeromoça? Conta pra gente. Você está Ai, tá gostando? bom. Sim, gente, tô gostando muito. Para quem só segue a Camila, né, que não me conhece ainda, eu trabalhava com a Camila no aeroporto, como agente de aeroporto. Trabalhei lá por 2 anos, lá em Dubai. E agora vai fazer 9 meses que eu mudei para Abu Dhabi, para vir trabalhar para Etihad, como aeromoça, finalmente. E e voando tem 7 meses, né, que a gente tem aí mais ou menos uns 2 meses de treinamento, e aí depois do Uhum. treinamento, agora que comecei a voar, vai fazer 7 meses. E eu estou amando, gente, assim, pra mim tá sendo realmente a realização de um sonho. Oh, Eh, tudo assim, tudo cada experiência que a gente tem, né, tanto do avião, quanto a experiência nos layovers, nos lugares que a gente visita, cada lugar, assim, é uma experiência única. E uhum. tem vezes que, assim, eu simplesmente paro pra pensar, tipo assim: "Cara, onde que eu tô, né? Estou realmente fazendo aquilo que eu queria fazer por tanto tempo". Então é muito gratificante, assim, né, a gente parar pra pensar desde o começo, às vezes que a gente tentou, que deu errado, e que vem a frustração, tipo: "Ai, nunca vai dar certo". É E agora pensar normal. que deu certo finalmente, né, eu tô amando, assim, então bem feliz. Que bom, amiga. Eu fico muito feliz por você. E Ah, como tá obrigada. sendo que você tem um relacionamento à distância, né? Você e seu marido moram em países diferentes. Como tá sendo isso para Uhum. você, lidar com essa distância? Então, a gente já morava antes, né, quando eu morava em Dubai também, a gente estava morando separado. E aí depois ele veio pra Dubai, a gente morou junto por uns 8 meses, por aí. E quando eu passei pra cá, a gente se separou não, a gente foi morar separado de novo. E assim, é difícil, né, gente, não tem como falar que não, com certeza é.
é difícil, né, tem muita Muita saudade, saudade, né? mas no momento, mas onde a gente tá conseguindo levar, graças a Deus tá dando certo. Que Agora, como bom. ele tá morando em lugar mais perto do que no Brasil, né, que no Brasil era muito mais difícil. Então aqui tá Sim, mais perto, então eu consigo ir pra ver ele, ele consegue vir pra cá, então a gente tá conseguindo levar, tá dando certo. que bom. Ó, vamos responder uma pergunta aqui. Uhum. A miau, 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 arroba miau, 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 miau. miau, 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 miau. Ai, amei o nome do perfil. Meninas, vocês acham que ser técnica de enfermagem é um diferencial? O que você acha, Jéssica? Eu acho que talvez para a comissária pode ser um diferencial por causa da questão de atendimento Uhum. de emergências, né, que a Médicos, gente pode ter no voo. Para a gente de é, aeroporto, talvez nem tanto, porque a gente tem os paramédicos dentro do aeroporto, né, que fazem os uhum, atendimentos, sim. mas para comissário talvez pode ser um diferencial sim. O que que você acha? Hum. Eu acho que vai ser um diferencial na questão do trabalho em si. Quando ela for passar, né, pelo processo seletivo, que ela vai passar, quando ela Tomara. estiver trabalhando durante o treinamento e até mesmo durante os voos em si, vai ser muito diferente, porque o treinamento que a gente tem não é muito profundo, né? A gente é treinado para os primeiros É, socorros, para lidar com a situação em caso de emergência, mas a gente não tem um conhecimento profundo da parte médica, né, de medicina. Então, para quem é técnica de enfermagem, tanto durante o treinamento vai ser muito mais fácil de entender as coisas que eles estão falando, de pensar o que fazer se tiver uma situação de emergência, e tanto no treinamento quanto no avião também, né? A bordo do avião, se acontecer qualquer coisa assim, um pouco fora do comum, a pessoa que já tem uma noção mais aprofundada da área médica vai com certeza ter uma vantagem ali. Mas só para as pessoas não se preocuparem com isso, né? Para a questão da seleção em si, não é prejudicial você não ter. Assim, você tem, muito bom, é uma vantagem a mais. Mas para quem não tem, não se preocupe, que não vai ser é, como fala, uma desvantagem, né? Porque exato. o que eles pedem mesmo é o contato com o cliente, né, o atendimento ao público, isso que faz as suas chances aumentarem, que é um pré-requisito que você tenha. Mas a questão de ter um conhecimento médico vai ser vantagem para você durante o treinamento e durante as suas situações a bordo, mas quem não tem também não se preocupe, tá? Não vai ser desvantagem, não. É verdade, não, isso é verdade. É, O que eles focam mesmo é você ter atendimento ao cliente. Independente da isso. área que você tiver tido, se você tiver tido Uhum. atendimento ao cliente, para eles é o que Sim. importa. Sim, e até mesmo assim, todo o trabalho que a gente faz, a gente tem um contato com o público, né? Tanto quem trabalha na área médica, na área de É, vendas, tanto todo o trabalho que a gente faz tem um contato com o público. A não ser quem trabalha em home office, que não tem contato com ninguém. que não tem contato com ninguém, não, nem vê o Não vê a cara cliente, de não ninguém. quer ver, nem gosta de gente. É tipo assim, ai, não é Sim, um tipo de emprego para você, porque lá a gente vai ver muita gente, vai lidar com pessoas o tempo inteiro. Então, aí é um sim, caso a se todos os pensar, se dias. realmente é algo que você quer, porque É, tem que ter um jogo de cintura ali para saber lidar com as sim, pessoas. exatamente. E, Tem que ter essa já um pouco de experiência para você saber as situações que você vai enfrentar, né? Tanto de uhum. situações que são muito boas, quanto das que não são tão boas assim. A gente tem que saber como lidar. Sim. Respirar fundo, meditação, ficar lá sorrindo, né? Só plena. É. Ontem tava fazendo uma mentoria com a Fernanda, uma menina lá de Minas Gerais. E aí eu falei isso pra ela, eu falei, olha, até na própria entrevista, uma dica pra vocês, quando vocês forem fazer a entrevista, até pra entrevista de agente de aeroporto, que vocês estão gravando o vídeo, você fica um pouco nervoso na hora que liga a câmera, que você tá respondendo a pergunta, dá um nervoso, não dá, amiga? Sim. Fica Aham. sorrindo o tempo inteiro. Porque isso ajuda a disfarçar o nervosismo. Então, na mesma hora, mesmo quando você está atendendo um passageiro que você está numa situação de atrito, sorria, fica sorrindo. Sim, Porque isso ajuda a sim. disfarçar um pouco o nervosismo. Não, e isso às vezes eu fico pensando que eu, uma vez, eu não sei onde que eu estava, mas assim, alguma foto, alguém tirou uma foto minha, eu estava séria. E aí, quando Nossa, eu vi isso é minha foto difícil, séria, você, sério. pois é, menina, eu não sei por quê, eu estava Não séria. E aí, quando eu vi entendi. minha foto séria, eu falei, gente,
eu fico com cara de muito brava quando eu tô séria. Então, Aham. assim, eu nem tô brava, mas quando eu fico séria, eu fico com cara de brava. E aí, às Uhum. vezes, eu tô fazendo o embarque no avião, né? As pessoas estão embarcando e eu tô séria, assim. E aí eu lembro, não, se eu ficar séria, eu fico com cara de brava, a pessoa vai achar que eu tô nervosa. Então eu preciso lembrar de sorrir. Sorrir. Senão já vão entrar com medo de mim. Good morning. Você. É. Bem-vinda. Bem-vinda a bordo. Pois é. Às vezes acho que quando eu me distraio, assim, tô pensando em alguma coisa, eu fico com cara de séria. Aí a pessoa vai ter a impressão errada. É, não, e você não é, você é um amorzinho, amiga. Então, Você é um ah, você amorzinho. também. Oh. Com Ai, você. saudade de você. Olha, saudades também. Eu te É, vejo eu não vejo a Jéssica desde quando eu vim embora pro Brasil, então a gente vai ter que sim. marcar uma viagem pra gente se encontrar, amiga. Né? Verdade. Se não for no Brasil, se não for aqui no UAE, em algum lugar no meio termo. É, quero desconto de passagem pra eu ir, pra todo mundo ter Vamos mais. nessa, vamos aí. Amiga, vamos responder a pergunta da Joyce? Vamos ver aqui. Girls, eu estou me preparando para o processo seletivo da Etihad, estudando inglês e organizando currículos e fotos para aplicar já. Eu queria saber de vocês, peraí, que é a pergunta que se vocês me aconselham a aplicar agora mesmo. Ixi, parece que eu não estou conseguindo ler a pergunta inteira. Você consegue ler tudo, Ah, amiga? tá embaixo. Aconselho a Ah, aplicar agora mesmo, mesmo não tendo inglês tão bom ainda, já que o retorno deles demora um pouco. Enquanto isso, eu sigo estudando e me preparando. Geralmente demora mais ou menos um ano, né? Você responde? então, pode responder, responda, Não, Jéssica. não, pode ir, vai você. Eu acho que, assim, o processo seletivo na Etihad, eu acho que eles demoram muito para dar retorno. Então, eu tentaria. Eu já tentaria. Mesmo não tendo Sim. talvez o inglês tão bom, ainda estando estudando, eu ia tentando. Igual a primeira vez que eu tentei para Emirates, eu não tinha inglês, meu inglês era bem ruim, bem pior do que quando eu entrei mesmo. Então, assim, eu acho que tem que ir tentando, amiga. Vai ser fácil. Aí, como eles demoram um pouco para chamar, você vai ter mais tempo ainda para ter estudado e estar mais preparado para o inglês. Hum. E você, Jéssica, o que É, que você acha? só tem que ver assim, que tudo depende de como que tá o seu inglês, né? Tipo, qual É, nível, porque depende. como acho que a Camila já deve ter falado também, no comecinho, quando você aplica, geralmente o vídeo para entrevista virtual, que são as 3 perguntinhas que a gente responde, pelo que eu ouvi o pessoal falar, esse e-mail não demora tanto para chegar. Tipo assim, geralmente uns 2 meses você já recebe esse e-mail das 3 perguntas. Se você acha que você consegue pelo menos responder essas 3 perguntas em vídeo, aí sim vale a pena, né? Porque ali já vai ser eliminatório. Se É, nessas 3 perguntas o seu inglês não tiver bom o suficiente para responder elas, e aí eles perceberem, tipo, acho que o inglês dela não tá muito bom, ali mesmo já vão talvez não te selecionar. Então só pensa assim, né? Tem muitos exemplos aí de vídeos, até mesmo a gente já falou aqui sobre isso, dessas perguntas que eles fazem ali no começo. Então você vai ter que pensar quais são essas perguntas, tem que ver as perguntas aí e treinar o seu inglês. Tipo, eu consigo responder essas 3 perguntas com nível bom de inglês? Pelo menos para essas perguntas agora, porque elas já vão ser, né, sua, como fala, sua porta de entrada para o processo apresentado. seletivo. Isso. Então, se você acha que você consegue responder essas 3 perguntas com inglês bom, mesmo que para o restante seu inglês não seja tão bom ainda, aí talvez sim, você aplica, porque essa pergunta vai vir, você vai responder, e durante todo o processo seletivo que vai vir depois, né, que vai demorar um pouco, você vai se preparando melhor. Agora, se você vê que talvez não vai ser tão bom para responder essas 3 perguntas, aí talvez seja hora de você esperar um pouquinho, para não cortar sua chance logo de cara, sabe? É, boa. Sim, ela respondeu: "Sim, sim, eu vi que recentemente mudou e essa fase de vídeo vem rápido. Eu já vi vários vídeos, já anotei para estudar os vídeos de resposta". Muito bom, Isso. Joyce, boa sorte para É. você, vai dar certo. Sim, sim. Inclusive, eu acho que eu sempre estou muito enrolada para postar os vídeos, né? Você sempre me fala que eu tenho que postar. Eu gravei um vídeo do meu processo seletivo, tipo, dessas Você perguntas, gravou? né? E não postei ainda, gente.
Mas, amiga, eu não te julgo, porque essa vida de comissário é muito corrida, vocês não têm ideia, vocês não Ai, têm ideia. sim, gente. Sim, eu Mas, sempre falo mas assim, ó, quem vou não acompanha ainda a Jéssica, o arroba dela é Jessi nas alturas, né, amiga? Arroba isso. Jessi nas alturas. Então, sigam ela tanto no Instagram quanto no TikTok. Ela posta da vida dela de comissária, linda, maravilhosa. Ela dá dicas lá, tá sempre vivando. Então, se você gosta desse tipo de Obrigada. conteúdo, não deixe de acompanhar ela lá. Sim. Que daqui uns dias ela promete que vai postar o vídeo do processo Eu seletivo. prometo! Eu prometo. Só preciso editar e aí eu posso, gente. Tá gravado pelo menos. Olha, essa vida daqui, a gente é tudo, né? A gente que cria o roteiro e faz o vídeo, e aí tem essa vida Ai, dupla. sim. Sim, verdade, tá? Verdade. Até mesmo eu estava pensando, amiga, naquele vídeo das curiosidades que você editou. Nossa, falei, gente, essa é uma edição tão boa dessa, eu tenho que fazer uma edição melhor, entendeu? Pra poder ficar parecida com essa. Oh, Porque a sua amiga. edição tá muito boa. As minhas edições são assim, bem iniciantes. Oh, obrigada. Mas é tudo copiado. Sim. Aquelas, olha, eu me entregando. Gente, nada se cria, tudo se copia. A gente A tira pessoa que não referências, sabe a receber o verdade é essa na elogio, né? internet. A gente tira A pessoa que não sabe. referências. Não é copia, é inspiração, né? Não É é cópia, é inspiração, eu inspiração. dou uma inspirada ali, sabe? Exatamente. Ai, gente. E como que é essa sua rotina? Conta pra gente a sua rotina aí de comissária, amiga. As pessoas querem No saber. dia de voo ou no dia de folga? Que são duas rotinas completamente É, diferentes. diferente. Conta o dia de voo. Você vai ter um voo hoje para Moscou. Conta pra gente. Seu voo é 1 hora da manhã. O que você tem que fazer? Nossa, 1 hora da manhã. Pegou o pior horário. Ah, é o pior horário de todos. Sim. Então, Seu gente, report time é 1 hora da manhã. O que você precisa então, fazer? 1 hora da manhã eu tenho que estar lá no lugar que a gente chama que é o Crew Briefing Center, que é como se fosse o nosso aeroporto, porque dali a gente faz uma reuniãozinha, né, para passar as informações sobre os voos, e dali a gente vai para dentro do avião. Inclusive, antes de responder a pergunta, deixa eu já soltar uma curiosidade aqui para quem não sabe. A gente não, na nossa base, no caso aqui a gente está em Abu Dhabi, né, que é a nossa base, a gente não vai para o aeroporto junto com os passageiros, sabe? Que isso é uma coisa que eu não sabia antes de começar a voar. Sim. E quando eu soube, eu fiquei tipo, o quê? Não acredito! Pois é, gente. Pra quem não sabe, a gente tem um ônibus que leva a gente direto pro avião. Então, na nossa base, né? A gente não passa pelo aeroporto, com exceção dos Estados Unidos, que aí é uma outra história. Mas para os voos normais, a gente não passa dentro do aeroporto, a gente vai direto pro avião, tá? Por isso que vocês geralmente não veem comissário Comissária entrando. daquele país dentro daquele aeroporto. Tipo, deu pra entender? Sim. Então, aí vamos à pergunta. Então, primeiro eu acordo e já vou passar as informações do voo, né? Que a gente precisa saber, que foi até um vídeo que você também já gravou. Quem não viu o vídeo da Camila, vai lá ver. A gente precisa saber tipo de aeronave que a gente vai operar, que horas que é previsto para a gente decolar, para a gente pousar, as restrições do aeroporto para onde a gente está indo, como por exemplo na Rússia, o país, que rola lá, qual é a moeda daquele país, qual é o idioma oficial, quando que são os finais de semana, qual é o horário, o fuso horário em relação a Abu Dhabi, o que a gente pode levar e não, o que a gente pode trazer de lá e não. Então, tudo isso a gente precisa saber. Então, antes de ir para o voo, a gente precisa estudar tudo isso e a gente faz toda vez que tem um voo. Aham. E Você a gente lembra de precisa saber algum também o item tipo de. proibido, amiga, que a gente não pode ir no aeroporto? Eu lembro que na Nossa, Índia tem tinha. muitas. Tem Tem muito. Dá um muitas. exemplo aí pra gente. Na Índia que você falou, por exemplo, a gente não pode levar vapes, cigarros eletrônicos, não pode levar fósforo, isqueiro, nada disso. Então, quem fuma passa mal. Passa mal, é. Eles árabes Vai fumam ter muito, né? A gente tem os nossos amigos árabes que eles fumam muito, então eles sim, quase infartam nesses voos. sim, é difícil. Mas até imagina, né? Ainda bem que, graças a Deus, eu não fumo, senão eu ia ficar sofrendo lá. É, oi, Eric, tô vendo lá. Oi, 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 mandar um Oi, coraçãozinho. bem-vindo, Eric. Bem-vindo. Ai, a Joyce falou mais alguma coisa. Estou esperando vocês com os conteúdos sobre isso. Me alimentem, eu imploro. Vocês são minhas referências. Façam alguma coisa, mãe. Oh, meu Deus, Tá, pode deixar. vamos sim. Vamos.
A gente vai alimentar É, você com esse conteúdo de hoje, você, pode deixar. a comida tá pronta ali, só falta É, servir, entendeu? nossa, não, vocês não têm noção. Na época do treinamento da Etihad, desculpa, amiga, te interromper. Só que eu lembrei disso agora. Eu fiz um vídeo, eu gravei tudo, que não pode, né? Mas eu gravei. Dentro do treinamento. Eu tenho tudo para postar aqui pro YouTube. Só que os vídeos pro YouTube são muito longos. E é assim, dá um trabalho em editar, mas eu tenho o vídeo de treinamento da Etihad, eu vou mostrar os bastidores de como que é o treinamento de comissário para vocês depois. Um dia vai chegar aí no canal, um dia. Pois é, já fica aí, Se ó. É prepara, igual vem o meme, eu ia falar aí, isso agora, eu ia falar agora. Se prepara. vem aí. A coisa é muito forte. Foi muito forte. Sim. E Ah, aí, gente, amiga, aí a então, gente estuda o que pode levar, o que não pode levar, aí chega lá na hora, tem a nossa reuniãozinha isso. antes do voo. Isso. Aí, primeiro eu saio de casa mais ou menos 1 hora antes do meu horário de estar lá, né? Pra dar tempo de pegar o ônibus, chegar lá com calma, tudo bonitinho. E chegando lá, a gente tem a reunião antes do voo, que é onde a gente vai repassar tudo aquilo que a gente estudou. Tudo aquilo que você pegou de informação, você vai compartilhar com todo mundo. O seu supervisor vai te fazer umas perguntas. Depende do supervisor, alguns fazem perguntas diretas para cada um, né? Tipo, Camila me responde isso, Jéssica responde isso. E já tem uns que fazem pergunta geral, né? Fazem a pergunta e quem souber responde. Então, assim, Uhum. depende. Alguns são mais tranquilos, outros são um pouquinho mais de pressão. A gente faz a reunião para repassar tudo. Dali a gente já passa pelo scanner, que eles vão escanear a nossa mala, né? Vão escanear a gente para ver se a gente não tem nada ilegal, nada Sim. perigoso. É. E pegamos o ônibus para ir direto para o avião. E aí começa a festa. Nossa, aí dentro do avião. É a festa. Aí é o sistema de segurança que é sistema de segurança, né? A gente não. São coisas que Uhum. são internas e aí a gente não pode falar muito aqui na internet. Mas é basicamente. É, Mas é mas o basicamente. que a gente faz, que a gente pode falar, a gente prepara o avião para vocês, gente. A gente, É, geralmente, com a Etihad, na maioria dos voos já fica lá, o cobertor já fica no banco, que é o pessoal da limpeza que coloca. E a bolsinha o amenity kit, que é a bolsinha que vem com creme de mãos, o coisa de tampar olho e o protetor auricular. E aí o que a gente faz, a gente coloca já os fones de ouvido para vocês chegarem, ter o fonezinho. A gente confere se tá em tudo todos os limpo. assentos, são quanto? Uns É, 300 assentos? isso. Todos Dependendo do avião, uns 300 por aí. dependendo do avião. É. A A gente gente confere se foi tá tudo por um. limpo. É isso. Se tá tudo limpo, confere se as telas dos aviões que tem tela, confere se as telas estão funcionando. E aí, isso. Aí depois a gente começa já a esperar por vocês para começar o embarque. A Tainara perguntou que tipo de passageiro ou situações vocês mais aprenderam a lidar. Você teve alguma situação assim que você passou, amiga? Você já, acho que você voou mais que eu, né? É, teve muitas. 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 Mas Todo dia é um assim, aprendizado, gente. Eu acho que cada voo você vai é, ter uma situação diferente. é. Mas assim, a pior, a pior, assim, a situação mais complicada de se lidar é quando o passageiro quer uma coisa que você não pode dar. E aí tem gente que eles não conseguem entender, que tipo assim, não é que eu não quero dar, é que eu não posso, não está Isso. na minha alçada isso, sabe? Não tenho o poder de te dar isso, igual às vezes as pessoas querem, vamos dizer, sentar juntas, a família quer tá viajando separada e querem sentar juntas, mas o voo tá completamente cheio, não tem lugar livre. E aí a gente faz o possível, assim, a gente tenta conversar com os passageiros que estão do lado, ver se eles podem trocar, se eles estão dispostos. A gente explica que a família está separada, que eles querem ficar juntos. Então, assim, a gente faz o que tá nas nossas mãos. Mas se ninguém está disposto a trocar e a gente não tem um assento vazio, tipo, não tem o que a gente Não tem possa o que fazer mais, fazer. né? E tem gente que não consegue entender, a pessoa fica brava, reclama muito, né? Mas assim, E realmente é é uma coisa que ruim, que não é tem muita o que situação que fazer. dói na gente, né? Porque, igual, por exemplo, uma mãe com um bebê, pra mim, o que mais que, assim, que me incomodava era quando era com mães com crianças. Ela queria, sei lá, sentar em um lugar que ela pudesse ter mais espaço para ficar com o neném.
Só que o avião estava lotado e ela realmente não tinha como trocar, porque tinha outras mães com outros nenéns nos locais que eram específicos para mães com bebês. Então aí, tipo, não Sim. tinha, realmente não tinha o que fazer. Aí, tipo, me incomodava. Aí essas situações assim, É, é, é. a gente fica. Infelizmente é isso, né? Assim, a gente tenta o possível fazer o que a pessoa precisa, o que a pessoa quer, a gente tenta o máximo, mas às vezes realmente não tem mais o que fazer, infelizmente. E aí tem gente que é mais compreensiva, que entende, mas tem uns que realmente não entendem. E aí fica complicado. Sim, aí é complicado. É, agora, a Juliana perguntou: oi, vocês poderiam falar sobre o salário de agente de aeroporto e sobre a moradia de agente de aeroporto? Sim, e antes de responder essa pergunta, quem está aqui com você, comigo aqui na live, se vocês ainda não sabem, eu já lancei o e-book Passaporte para Emirates. Tá lá no meu link no Instagram, aqui no YouTube, no TikTok. Vão lá que eu dou dicas maravilhosas e o passo a passo certinho para você que quer se candidatar para essa vaga. Eu explico tudo certinho para vocês. Eu e a Jéssica, que já fomos dessa vaga lá na Emirates, vamos responder essa dúvida aqui da Juliana. Então, o salário de agente de aeroporto é 4.000 dirhams. E aí você tem a opção da moradia de ou você escolhe a moradia que a Emirates fornece, ou você escolhe a allowance. A allowance de moradia é 2.700 dirhams. E aí ela perguntou para você, Jéssica, você pode falar um pouco sobre a moradia da Etihad, por favor? Sim. Então, gente, diferente da Emirates, mas no caso eu acho que a Emirates usa pra gente de aeroporto, né? Para comissário, eu acho que é o mesmo esquema. A É, gente só pode morar fora da acomodação se você for casado, se a sua família tiver uma propriedade aqui e você for morar com a sua família, ou se você mesmo tiver uma propriedade aqui. Fora essas três situações, para quem é comissário, tem que morar na acomodação, senão não pode morar fora. Mas assim, pra mim, eu acho ótimo morar na acomodação, sabe? Porque você deixa de é receber uma enorme. allowance, mas você tem tudo. Tipo, a acomodação é muito grande aqui. Essa que eu moro é muito grande, assim. Eu acho muito boa, eu gosto muito daqui. Você não precisa pagar internet, água, gás, nada. Você só paga a sua. Desculpa, internet não, internet você paga. Você não paga energia, água, gás, condomínio, nada disso. Você só paga a sua internet e as suas coisas próprias, né? Sua comida, tudo que você comprar pra você. Então eu acho muito bom morar na acomodação. E fora que você tem o ônibus da empresa que vai te pegar aqui, vai te levar. Você tem no caso do meu prédio, tem a lavanderia que é aqui no prédio, a academia também é aqui no meu prédio. Então, assim, pra mim eu acho ótimo, né? Acho maravilhosa. Nossa, e é lindo. A acomodação é Sim, linda. Depois vocês sim. dão. Você já mostrou no seu Instagram, no seu TikTok? Mostrei um dos primeiros vídeos, tá no meu TikTok e no meu Instagram também. Os primeiros vídeos lá de trás. Dá uma olhadinha lá, gente, no @Jessie nas alturas. Dá uma olhadinha lá no Instagram dela, no TikTok, que ela postou. É linda, a Sim. acomodação é enorme da Etihad, vale Sim, muito a eu pena. gosto. Muito a pena Ainda mais mesmo. essa daqui, essa que eu moro, eu acho também muito boa, porque ela é perto da academia onde a gente faz o treinamento, né? Então, durante o treinamento, assim, era ótimo, rapidinho tá ali. Dava até pra ir andando, se quisesse. Ela é perto do centro médico da Etihad, então, assim, né? Quando precisar, tá logo ali do Amiga, lado. mostra a sua Sim. vista. Ah, você tá de noite aí, Ah, né? agora tá de noite. Ai, Só dá pra ver as luzes aqui. Se eu porque a mostrar. vista dela é linda. Nossa, se estivesse pegando o pôr do sol, Sim, nossa, ia ia ser ser lindo. perfeito. Que a vista do Verdade. apartamento dela é perfeita. Ela tem uma sacada, assim, É. que dá a vista pro. Qual que é o nome daquele prédio? É um prédio meio redondo, parece a orelha do Mickey. Eu não sei o Eu nome. também não sei o nome, mas é essa que parece a orelha do Mickey aí em Abu Dhabi. É lindo. Pois é, e o pôr do sol aqui é lindo mesmo, assim. Acho lindo demais. Privilegiada ela. Sim, por isso que eu amo. Besta. É. Ó, o Carlos falou que coisa bonita, vocês são de onde? Eu sou de Goiás e a Jéssica é Isso, de do Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Isso. E eu quero ir lá, não conheço ainda. Quando você vier pro Ai, pois é. Brasil, Quando eu for lá, vou te convidar. eu tô me convidando já. Aquela.
Ó, Ah, mas estão perguntando, tem bastante coisa para fazer em Abu Dhabi? é que nem tanto. Tem coisas pra fazer, a gente tem, tipo, tem festa, tem parque aquático, tem o Parque da Ferrari, né, que é É. bem famoso aqui, tem a Mesquita, que é muito grande, Uhum. mas tem alguns beach clubs, tem praias. Então, assim, tem coisa pra fazer aqui. Não é que não tenha nada, mas se você compara com Dubai, Dubai Nossa. tem infinitamente mais coisas do que aqui. Acho que eu não consegui fazer Dubai tudo que tinha pra fazer em Dubai, mesmo morando nem eu lá. até hoje não consegui fazer tudo. É Dubai muito tem isso. muito mais coisa, assim, disparado. Então, porque Abu Dhabi é menor que Dubai, vamos começar por aí, apesar de ser a capital, é menor, é menos conhecida, então tem menos turistas. Então, eles estão fazendo mais coisas aqui para atrair mais turistas, como por exemplo, quem não sabe, vai ter a Disney aqui, que eles estão previstos para abrir, se não me engano, em 2028, foi que eu ouvi. Ai, que 2028 vai abrir Disney, tudo! gente. Então, para quem gosta da Disney, ó, vai ser Nossa, tudo. sim, Vai ser tô doida tudo. pra ver. Sim. Mas então, E assim, é tem coisa para pertinho, né? fazer. É, vai ser pertinho da gente. Então, aqui tem coisa para fazer sim, mas em Dubai tem muito mais. Mas aqui também tem, né? Então, é Dá aquele é porque, assim, essas coisas que tem para fazer em Abu Dhabi são coisas que você faz o dia todo. Então, é tipo assim, você vai para um clube pra você passar o dia, você vai para o parque pra você passar o dia. Não é coisas pra você fazer picados, assim, igual em Dubai, não. Em Dubai você pode de manhã tomar café da manhã em um lugar, depois no almoço você vai em outro, e à tarde você vai para outro lugar, e à noite você vai. Sabe, sim. são N coisas que tem para fazer. Em Abu Dhabi não, é muito específico. Então é diferente, são diferentes propostas da cidade. Sim, sim. E Eu aqui é acho ma é que mais tem muito mais pessoas locais, né, moradores locais, principalmente tem menos turistas aqui, menos trânsito, porque aqui, vem muita gente que vem para cá é mais para vir para Abu Dhabi para ir para outro lugar, né, para ficar mesmo aqui tem menos. Já em Dubai é tem muita gente que vai menos. para ficar lá em Dubai mesmo. Eu achei que aí tem muito mais, principalmente mais para o centro assim, de Abu Dhabi, tem muito europeu aí que vai para ir para trabalhar. Mora muito europeu Sim. do lado aí de Abu Dhabi. Então Uhum. é o pessoal que vai mesmo para trabalhar, assim, É. para Para morar turistar mesmo é aqui do ladinho, Dubai. Dubai. Abu Dhabi é passar o Sim, dia e voltar. Passar o dia, vai na Mesquita, volta. Passa o dia no Parque da Ferrari e volta para Dubai. sim, Tipo assim. sim. Amiga, me conta aqui, o que você mais gostava de trabalhar lá no aeroporto? O que eu mais gostava? Teve muita Ai, diferença? ai, não sei o que eu mais gostava. Deixa eu ver. É muito diferente, né, as atividades que a gente faz, completamente diferentes. Mas o que eu mais gostava, eu acho que era, assim, de ter um tempo. Ai, não sei como explicar, calma, deixa eu Ah, tentar. Deixa eu tentar as outras palavras. eu podia ter te mandado umas perguntas antes, né, tadinho? É, né, pra eu conseguir pensar. Sim, mas assim, por exemplo, o que eu mais gostava no aeroporto que, assim, a gente tinha um tempo para poder conversar mais com as pessoas, com os nossos colegas, né, de trabalho. Porque assim, no avião, a gente, por mais que a gente seja fechados ali no mesmo local, a gente tem muito mais coisinhas para ficar fazendo toda hora. Então, nem sempre a gente É, consegue conversar muito com os colegas, eh, tirar um tempo para ficar ali com os colegas. Tem voos e voos, né? Alguns voos sim são mais tranquilos, mas a maioria sempre é muita correria. A gente tem muita coisa para fazer dentro do avião e às vezes é muito pouco tempo. Então, por exemplo, um voo de bate e volta, que são 2 horas, é muito rápido. Você mal tem tempo de é. conversar com as pessoas que são seus colegas de trabalho, né? Já no aeroporto, eu acho que a gente tinha mais tempo, até mesmo no check-in, quando a gente estava lá no check-in, às vezes, dependendo como nós duas, quando ficávamos lá no check-in da executiva, da primeira classe, tinham muitos Era horários livres que estava ótimo. muito vazio. Então a gente tinha muito tempo para conversar, para fofocar, entendeu? Aquela, o que você mais gosta de fazer no seu trabalho? Fofocar. Compartilhar informações. Essa é a palavra, entendeu? Então, acho que no aeroporto a gente tinha mais tempo assim, né? Por mais que eu ame voar, mas às vezes eu acho que a gente não tem tanto tempo assim para conhecer a pessoa que tá com você. E no aeroporto, você realmente consegue fazer amigos, porque você tá com as mesmas pessoas todos Exato. os dias.
vai mudar uma pessoa ou outra, mas você consegue ver, por exemplo, a Camila e eu, quando a gente trabalhava juntas, a gente conseguia se ver toda vez que a gente estava lá no aeroporto. Era. Já no avião, você voa com uma pessoa hoje e às vezes é uma Até pessoa que mesmo se a você gente amou voasse muito. juntas no avião, a gente não conseguia ficar É, conversando. conversar, exatamente. Aconteceu isso comigo, quando eu vou com um amigo nosso, a gente quase não conseguiu conversar, que eu fiquei Não no é? fundo, ele ficou na frente, o Hércules. Eu fiquei lá no fundo, ele ficou na frente e a gente quase não se falou durante o voo. Aí eu fiquei tipo, ai, que Mentira! triste. Ele é Sim, maravilhoso. A gente tem um amigo, gente, que ele é um deus grego, maravilhoso, Hércules. Beijo. Provavelmente você não tá aqui, você é, deve estar voando, deve estar para Nova York. Ele é é, um deus grego lindo, sim, maravilhoso. Ele ainda é gente boa, sim, demais. Ai, sim, ele né? que me Não basta ser ajudou a legal. entrar na Etihad. Ele que me ajudou a entrar no Emirates. Depois, ele super me deu dicas para entrar na Etihad. Então, assim, ó, eu tenho ele no meu coração. Sim, ele fez a reunião de Rinodê pra gente, galera, vambora, vem. Rinodê não, Herbalife, né? Aquele negócio que eles têm Herbalife, lá. é, foi. Herbalife, reunião de Herbalife, vambora, gente. E aí, Eu amo então, aí Hércules. bom que a gente, pelo menos a gente conseguiu passar o layover juntos, né? Então foi bom, sim, mas acho que é isso, assim. No aeroporto a gente consegue mais ter tempo com os amigos, né? Fazer amigos. No avião, nem tanto, assim. Eu acho que foi isso um dos pontos que pegou para mim muito, porque eu sou essa pessoa mais apegada, assim. E Uhum. quando eu fui comissária, eu me senti muito sozinha, porque, querendo ou não, consegui fazer tantos amigos, assim. Mesmo, Sim. ó, para vocês terem uma noção, eu e a Jéssica, eu morava aqui, a Jéssica morava aqui. Eu não via essa bonita. Eu via ela mais quando eu trabalhava lá no aeroporto. E a gente Verdade, morava em né? lugares totalmente diferentes, mas quando a gente ia para o trabalho, a gente se via muito, do que quando a gente morava Sim. uma do lado da outra, porque os nossos horários eram Verdade. muito diferentes, eram muito. E quando a gente às vezes Sim, estava off, ou cada uma tinha uma coisa para fazer, ou a gente estava muito cansada. Então, assim, é uma vida sim, muito. É uma vida mais sim. solitária, eu acho, a vida de comissário, né? Então, assim. Inclusive isso é uma coisa desculpa, pode terminar. Não, 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 pode falar. Inclusive isso é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente também, gente, porque, assim, é muito bom, tá, igual eu falei pra vocês, quem viu aqui do começo da live, eu estou amando, mas Sim, vocês têm que ter isso em mente, que às vezes é meio sozinho mesmo, assim, porque por mais que a gente tenha amigos, os horários são muito diferentes, então seus amigos vão estar sempre voando, vocês voando, então é muito difícil ter dias offs em comuns, é muito difícil você conseguir fazer as coisas juntos com seus amigos. Então isso é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente quando elas quiserem vir para essa vaga, para elas já virem com mais ciência, que assim, é muito bom, mas às vezes dá assim, uma tipo, nossa, saudade de casa, saudade dos amigos, porque realmente, né, assim, é muito corrido. Então, por mais que a gente tenha os amigos, a gente consiga fazer as coisas, não é tão fácil de você conseguir conciliar a sua rotina com a rotina dos seus amigos para vocês terem tempo de qualidade juntos, né? Então tem que ter isso em mente também para vocês não se decepcionarem, entendeu? Não pensarem assim que vai ser tudo muito sempre muito bom. Às vezes tem essa questão da saudade de casa que vai dar, não tem jeito, né? é. E aí você pensa: "Ai, não, vou pelo dinheiro", e às vezes o dinheiro não é suficiente, não É, sustenta. O sim, emocional não é exatamente. suficiente. Verdade. Tem que ter uma forçazinha, assim, tem que ser forte. É. Igual a Camila falou, ela é muito apegada, né? Apegada à família, apegada aos amigos. Então, pra quem é mais assim também, mais apegado, vai ser um pouco mais difícil, né? Eu, como diz o meu marido, eu sou muito desgarrada. Eles ainda falam, ah, eu sou muito desgarrada, né? Eu falo, não é que eu sou desgarrada, é que eu consigo lidar com a distância. Eu não sou desgarrada, não, né? É, mas cada um tem um perfil, e é o que eu sempre falo, eu acho que vocês têm que ir, tentar e se arriscar. Não gostou? Volta, pede Sim. pra faz um plano B, sempre tem um plano B. Vão, mas venham com a Uhum. cabeça de ter uma outra possibilidade, para vocês não se Sim, decepcionarem. Porque eu sim, lembro que todo voo que eu fazia, eu sempre conhecia alguém que ficava assim: "Eu não sei o que eu faço na minha vida, porque eu não tô querendo mais, eu não tô me sentindo bem, eu quero ir embora, mas eu não sei o que eu faço". Então é muito é. importante ter um plano B. Isso é umas coisas realmente que a gente tem que pensar, né, se não der certo, o que eu vou fazer? Se eu não gostar, não me adaptar, o que eu vou fazer depois? Uhum. Tem que pensar bem sim. É, tem que Tem mais pensar. umas perguntas aqui.
A gente falou, falou, Então falou e pode o pessoal mandou as verdade, perguntas, as pessoas aqui desculpas. perguntando. Acho que a última que a gente não respondeu, a altura para trabalhar na Etihad é igual na Emirates, que a Carolina perguntou. Então, depende, se for para trabalhar no aeroporto, não tem altura mínima. No Não aeroporto é mais tem. tranquilo, isso, não tem. Então você pode ser bem baixinho, inclusive tinha uma menina que ela era, tipo, muito baixinha, então, assim, não tem problema nenhum para o aeroporto. Agora pra aeromoça, sim, é a mesma altura, tem que ser no mínimo 1,60 m e alcançar 212 centímetros. Na verdade, eu acho que na Etihad, se não me engano, agora isso mudou. A Etihad não precisa alcançar os 212, se eu não estou enganada. Eu Será? acho que acho que é isso, que alguém me Eu falou lembro e eu que fui procurar no na site. nossa entrevista eles fizeram a gente alcançar, amiga. É, então, sim, mas depois teve alguém que comentou no meu vídeo falando que não precisa mais, e eu fui olhar no site da Etihad e realmente não fala. Eu vou confirmar isso depois pra não dar informação errada aqui. Mas É. eu acho que sim, acho que eles mudaram, acho que eles não fazem mais os 212, só precisa ter 1,60 m. Depois a gente Ah, confere lá e ele fala pro pessoal. Mas na Emirates, até onde eu sei, isso não mudou. Você precisa alcançar 212 centímetros na ponta dos pés, sem salto, né? Então é isso aí, no mínimo 1,60 m. uhum. E é isso. Mas pra gente de aeroporto não tem altura É, mínima. E também um outro ponto que eu acho muito legal é que você pode começar a partir de 18 anos, não é 21 anos igual para comissário. Então, a partir de 18 anos e não tem altura mínima, você pode sair de aeroporto na Emirates. é E isso. E você... também não tem a questão do. Como é que é? BMI? O índice de Ah, massa. Como fala a sigla? Índice de massa. o IMC. IMC, IMC. e o IMC Índice de massa também. corporal. Não precisa Isso, ter o IMC. Então, você pode ser gordinha, pode estar acima do peso, pode estar abaixo do peso, não tem problema nenhum. Para não o tem aeroporto isso não problema, porque influencia. também não é algo que eles exigem, então é uma vaga mais, como que pode dizer? Mais flexível, mais aberta, É mais aberta, talvez, porque na mais outra, nas outras abrangente. vagas é mais abrangente, mas a questão de tatuagem ainda é por causa do uniforme, porque você vai estar usando o uniforme da empresa, então tatuagem e cicatriz eles ainda exigem que não tenha. Mas Sim. então, essas outras, ter 18 anos, é, qual que é o outro, amigas, que eu acabei de esquecer? Não ter O tatuagem, peso e a altura mínima ter, não não, tem. o IMC, não precisa estar dentro do IMC, e a altura mínima, não tem altura mínima para a gente de aeroporto. E é isso, dá Sim. uma olhadinha lá no PDF que tem no meu perfil, o e-book tá no meu link lá no Instagram, aqui no YouTube, lá no TikTok. Quem ainda não tem, não perde tempo, porque essa vaga, gente, vale ouro, de verdade, é um achado. Como que você descobriu essa vaga, amiga? Eu não descobri. Eles que Ela descobriram te pra mim. descobriu? Chegou para Foi você? eles que me descobriram. Pois é, eu me inscrevi pra vaga de aeromoça na Emirates, né, e aí cheguei até a final interview, mas aí não passei, infelizmente. Ah, E aí, tanto eu quanto um monte de gente que estava no meu batch, na minha turma, que fez o processo seletivo em São Paulo, a gente recebeu essa vaga, né, falando que a gente aplicou para comissário e não passou, mas eles queriam oferecer pra gente a vaga de agente de aeroporto. E aí eu falei: "Ah, vou lá, né". ah. E aí, então, assim, eu nem cheguei a fazer o processo seletivo pra gente de aeroporto. Não? Depois, a única coisa não fiz. Não Depois que eles sabia. mandaram um e-mail, eu só tinha que falar se eu aceitava ou não, aí eu aceitei, e aí eles me mandaram um e-mail. Inclusive, assim, no meu caso foi engraçado, porque da minha turma, do pessoal que fez o processo, eu fui uma das primeiras a receber esse e-mail. E aí eu falei: "Ah, vou aceitar". Respondi o e-mail pra eles falando: "Tudo bem, eu aceito a vaga". Aí fiquei aguardando mais informações. E a galera toda que recebeu o e-mail depois de mim, já recebeu o e-mail, já fez a entrevista, que eu vou falar sobre isso, a entrevista, recebeu os informações para mandar documento e eu nada, tipo, eles não me responderam mais. Aí eu falei: "Não, Você então", sim. assim, passou um mês, não falaram nada, a galera já recebendo e-mail, nã e eu nada. Falei: "Vou mandar um e-mail para eles". Mandei um e-mail falando: "Olha, eu aceitei a vaga e vocês esqueceram de mim". Mandei um e-mail e aí passou umas 2 semanas, eles não me responderam o e-mail. Eu falei: "Não, eles vão me responder, gente, tem que me Vai me responder". responder? Sim. Vai sim, como aquele vídeo: "Vai responder não". Mandei outro e-mail, expliquei tudo de novo, aí depois do segundo e-mail eles responderam: "Ah, sim".
vamos seguir com o seu processo. Então acho que eles simplesmente esqueceram de mim, sabe, esqueceram o meu perfil ali do Esqueceram lado. de mim. Esqueceram de mim embaixo do tapete. E aí, como foi? Aí eles marcaram uma entrevista comigo, e aí só que a entrevista basicamente foi assim, eles para me falarem sobre a vaga, não foi bem uma entrevista, foi uma informação. Explicando. Isso, foi para me esclarecer, a vaga é assim, as condições são essas, a questão do trabalho é assim, o horário de trabalho, nã-nã-nã. Aí eu falei: "Não, tá tudo certo comigo, beleza", aí dali já foi para mandar documentação, já me mandaram tudo que eu tinha que mandar, mandei documento, e documento vai, Que documento vem, legal. e depois eu fui. Sim, então eu nem tive que concorrer à vaga, né, eles me chamaram pra vaga direto. Tanto eu quanto a galera que estava comigo no meu bate. Nossa, eu não sabia que tinha essa possibilidade. Pois é, Os foi. vivos? Na minha E época não depois teve isso não. pois é, será que eles Nunca me pararam? falaram. Foi. E teve muita gente, acho que só eu conheço pouca gente que aplicou pra vaga diretamente, acho que tem você, tem uma outra A amiga Érica? e mais um. A Erika também aplicou, então assim, você, a Erika, a Carol, que é a outra Carol, e acho que mais uma menina que eu ouvi falar só, que aplicou direto pra vaga. Assim, todo mundo que eu escutava que estava lá, dos brasileiros, foram do mesmo jeito que eu. Aplicaram pra comissária, não deu certo e chamaram eles pro aeroporto. Olha, gente, vocês verem, né. É, Então, então quem eles sabe não aí, ó, eles não aplica pra comissária, divulgam, tá? você vê, eles não divulgam essa vaga, eles não é interno É, ali, ó, é uma coisa mais interna. Mas agora vocês vão saber dessa vaga sim, porque eu estou mostrando para vocês o caminho das pedras para vocês irem para Emirates. E depois que vocês estão lá, existe sim a possibilidade de vocês tentarem para ser comissário. A gente tem 2 amigas que acabaram de passar, né, amiga, para ser comissária. eu sabia só de uma, depois que eu vi o seu vídeo, Você não viu vi da lá? outra. Aham, Aham, as vi 2 lá. bonitas passaram. Gente, Então, eu vou olha falar, só que não, você acha que as legal. bonitas não quer que fala nomes, mas teve 2 Aham, amigonas nossas que passaram, porque sim. antigamente era muito fechado, assim, falavam que era muito difícil passar para comissário, É. interno, que não sei o quê, mas depois que as 2 passaram me deu até uma esperança. Pois é, eu acredito que agora tá mais fácil, pelo que eu tô ouvindo falar, porque tem essas 2 amigas nossa, tem uma amiga tem 2 uma amiga minha que você também conhece, não vou falar o nome dela, mas ela acabou de vir pra Etihad, tá lá no nosso grupinho lá, sabe, no nosso grupinho fechado lá, Ah, no sim, 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 sim. ela também passou, acredita, pra Emirates, só que ela preferiu ir pra Etihad. E tem uma outra amiga minha que eu vou ir com ela ontem, que também estava no aeroporto, ela também passou, mas também preferiu ir pra Etihad. E tem a amiga dessa minha amiga também que passou. Então, assim, pelo visto agora tá mais fácil, porque na minha época não era não, tá? Na minha época era difícil. Não, era difícil, né, para passar, tipo, Sim, esse processo seletivo interno de agente de aeroporto para comissário, era muito difícil, era tipo assim, meu Deus, raridade dentro do sim, aeroporto. sim, era bem Agora não é raro. mais. Mas assim, É, é pelo uma visto. realidade, gente. Idade é até uns 30 anos, né, amiga? Que eu acho que eles chamam. É, com a Emirates é, por A aí, até uns Emirates é. 30. Etihad não, É, Etihad, igual eu falei para você, tem uma amiga que foi contratada com 38 anos, mas Emirates não, até uns 30 anos. Então, assim, se você entrar lá agora, com menos de 30 e depois de 6 acho que é 6 meses ou 1 ano, é né? 1 ano. Se não 1 mudou, ano. é 1 ano ainda. Ah, então, é 1 ano você pode tentar a vaga de comissário lá dentro. Então, se esse é seu sonho, Sim. você não passou agora para ser comissário, mas, sei lá, você quer ir logo para Dubai, vai como agente e depois você tenta como comissário. Foi o que eu ia tentar fazer, né, era esse o meu plano, mas as coisas É. mudaram. Né? A Mudamos, espada todos apareceu. mudam. Sim. Meninas, miau, 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 perguntou: "Meninas, é verdade que precisa depilar o braço?" Vi uma comissária falando disso. Sim, a gente tem que depilar. Na Etihad, é verdade, a gente tem que depilar o braço. O meu não tá depilado mais, mas pra vocês terem uma noção, É. meu braço não tá depilado. Olha aqui, isso aqui é o pelo que eu tenho e eles pediam pra eu depilar. Uhum. Verdade. Então, é verdade esse bilhete. Sim. A gente pulou a pergunta da Juliana, antes que a gente passe aqui. E Ai, as escalas de gostei. agente de aeroporto? A moradia de agente de aeroporto fica no centro? Quantas pessoas moram na acomodação da agente de aeroporto? São 2? Porque eu já vi da Érica e não é suíte.
A Erika, nossa amiga? Será É que é que eu ela? fiz o vídeo de acomodação no YouTube e era a acomodação da É Erika. verdade. Eu lembro que eu vi esse vídeo. Sim. Então, Sim. as A escalas no gente... aeroporto são não, pode falar amiga, pode Não, falar. amiga, pode falar, perdão. Aquela. Nada. Ai, eu tô Então, as difícil aqui, ó. escalas do A gente tipo me assim, interrompe. vai. Pode falar, amiga, sua vez. As escalas do aeroporto são muito diferentes, porque a gente tem muito horários diferentes. Mas eu vou falar de uma das escalas que eu mais tinha, eram 3 dias trabalhando 10 horas por dia, um dia trabalhando 6, então, tipo, 4 dias de trabalho, e aí tinha 2 dias de folga. Depois repete. Mas depende, tem muito horário diferente. Tem um que eu amava esse, que era o horário da noite, que eram 2 dias de 12 horas, um dia de 6, então 3 dias trabalhados, 2 dias de folga. Eu amava esse horário. E Era. aí tem os horários que são também. Tem um que é bem louco, né? Que é um que você trabalha 5 dias, folga 3, depois trabalha 4, folga 4. Esse aí é bem louco. E aí Nossa, você esse eu nunca trabalha. peguei. Eu Mas também esse é bom nunca pra fiz, mas viajar. amei. Pra viajar é Pra bom, mas eu viajar. nunca quis testar isso, não. Muito louco isso aí. Esse eu nunca vi E aí também, você não. trabalha, acho que 3 dias de 12 horas, depois mais dois de 6 horas, 2 de 12, alguma coisa assim, é bem louco. Então varia muito os horários do aeroporto, tem muitas escalas diferentes. E a moradia do aeroporto fica no centro? Não é no centro, mas é bem pertinho. Tipo É assim, se você perto. pegar o metrô, de metrô, que é o transporte público, da acomodação até no centro, dá o quê? Uns 40 minutos? Acho que por aí, né? 40 minutos de metrô. Então, se você for de carro, é mais rápido. Então, assim, fica bem pertinho do centro. Com as Uhum. pessoas na acomodação. Na acomodação da Emirates são só duas, de aeroporto, né? De comissária é diferente. Do aeroporto são só duas pessoas. Então, são apartamentos de 2 quartos, duas pessoas dividem. Mas nenhum dos dois é suíte, né? Não tem. Porque aqui no meu, por exemplo, o meu é suíte, gente. Ai, Etihad é suíte. Pra ai, comissário é gente. diferente a vida, gente. Comissária é diferente, gente. Tem mais vantagens, tá? Do que o aeroporto, felizmente. Que o aeroporto trabalha bastante também, a gente merece mais coisas. É. Então, mas não é suíte. Mas é uma acomodação assim que pra mim era bem ok, sabe? E, assim, não era muito grande, não era muito novo, tal, mas pra mim era bom, porque, igual eu falei, você não precisa pagar despesa, não tem despesa nenhuma com o aeroporto, com a acomodação, desculpa. Tem o ônibus que você te leva, te traz. Então, assim, pra mim era bem vantagem morar na acomodação. O único ponto negativo da acomodação é a questão de visita, né? Você não pode trazer os seus amigos para dormir na hora que você quiser, sua família não pode entrar e sair na hora que eles quiserem, tudo tem que pedir autorização quando vai ficar por mais tempo, né? A questão da acomodação é isso, que você não tem tanta liberdade quanto morando fora. Mas para mim era ok. Ok, a acomodação de lá. É isso, muito bom. Sim. Carol, que a gente respondeu, eu pulei, né, uma pergunta. A Carol tinha feito uma pergunta antes? A altura mínima. Ah, tá. Foi que a gente Sim. respondeu da Ah, altura mínima. é Carol isso. perguntou: Camila, você é de Goiás? Sim, sou de Anápolis. Não sei se vocês Yes. conhecem, pertinho de Goiânia, Sim. pertinho do Zé Felipe. Agora que o Zé Felipe é na Castela, né? Zé Felipe é Gente, Sergipe. chocada, menina. Eu nunca acompanho Chocada. fofoca dos famosos, né? Mas eu tava vendo um negócio de meme no Instagram, de não sei o quê, Virgínia com Vini Júnior. Só que eu não tava nem aí, tipo assim, eu só vi os memes. Aí fui Você não perguntar pra minha sabia? irmã, né? Tipo, eu não sabia. Perguntar pra minha irmã, falei, que negócio é esse de Virgínia e Vini Júnior? Eles estão se pegando? Aí ela, menina, senta que lá na história. Aí ele me contando que ela é Vini, não sei o que, isso e aquilo. Eu falei, gente, mas ela acabou de separar do Zé. Aí minha irmã, mas Zé tá namorando. Eu falei, o quê? Sim, babado, Eu não babado. acredito. Pois é, você Sim. tocou o nome do Zé aí, lembra da fofoca dos famosos. Falei, Nossa, gente, chocada. a Erika que via muito ele, né, com a Virgínia. A Virgínia vai muito pra Sim, Dubai. A gente já, a nossa sim. amiga Érica, ela já atendeu a Virgínia e o Zé Felipe. BFF da Virgínia, E ela. a da Virgínia, a Virgínia já mandou caixa pra ela da WePink Vi, lá em menina, Dubai. vi. Então, assim, Chocada. esses pessoal famoso vai muito. A gente atende muito eles lá. Você já atendeu algum Sim. famoso, amiga, lá? Que você tava... Ai, já, mas eu sou muito sonsa. E eu não percebi que Mas era o eu juro, não famoso, você dá pra reconhecer acredita? esse povo. A gente, são pessoas Sim, comuns. gente. Sim. Ai, fiquei com ódio. A primeira vez que eu peguei um famoso foi o cara do sapato Labutan. Para quem, não sei se vocês conhecem, sapato do solado vermelho, aquele sapato super famoso, né? Eu atendendo O Christian Louboutin? sim, Christian Labutan, sim. Aí eu tô lá assistindo, fazendo o check-in dele, aí eu vi que o nome dele era Christian Labutan, mas assim, na minha cabeça tudo certo, porque eu sabia que o sapato era Labutan, mas eu É não aquele sabia que do o solo nome do vermelho, dono era né? Christian. Isso.
Eu não sabia que o nome do dono do sapato era Christian, né, sabia o Labutin. Aí então eu fiz o check-in dele, aí eu fui brinquei com ele, falei assim: "Ai, você é o cara do sapato Labutin?" Eu brincando, aí ele: "Sim, sou eu". Aí eu fiquei tipo aí eu falei: "Não é possível". Aí fui pesquisar no Google lá rapidinho, assim, pesquisei. Gente, era ele. Eu falei: "Não Mentira! acredito". Ai, que sonso, eu falei: "Não acredito". Aí quando eu percebi, eu fiquei, tipo, sem reação. Aí eu já tinha terminado o check-in dele, ele aí entreguei o passaporte, assim, eu: "Obrigada, tenha um bom voo". Mentira! E ele? Ele era legal? Ele é bem legal, sim, bem legal. Ele Tava era, ele ele é com mais uma velho? Eu senhora. não sei o rosto Sim, dele é mais também. velho, é um senhor já, aparenta, assim, ter uns 60 anos já, é um senhor já. Ah, meu Eu falei: "Gente, Deus! chocada". Foi com você essa história. Eu achei que fosse outra pessoa. Eu lembro Foi dessa história, mas comigo. eu misturo essa história do povo. Então foi com você. Eu tô Sim, foi chocada, comigo. amiga. Pois é, falei: "Ai, que ódio". Eu não sabia também, mas Gente. eu não te julgo, porque eu também não saberia. Não, quando você postou foto com aquela mulher, a Anne A Anna Wintour, acho que é o nome Wintour. dela, antes de eu ler o seu texto, você postou a foto, eu falei: "Gente, quem é essa velha que a Camila postou foto com ela, gente?". Aí eu fui lá ler o comentário, aí eu vi quem era, eu Ficou falei: chocado, "Mentira, né? Tipo, só a Anna Wintour. chocada". Gente, eu falei: "Gente, Mas eu tô muito assim, por fora, eu né". acho que são bolhas. Tem pessoas que são extremamente famosas, igual aqueles atores que iam lá, indianos. Gente, na Índia, que tem bilhões de pessoas, os atores lá são extremamente famosos. E se eles Sim, vierem aqui no Brasil, a gente não vai ter noção de quem eles são. Da mesma sim, forma que, quando chega algum ator brasileiro, chega lá, eles não têm noção de quem são. Então, é, assim, são mundos diferentes, são bolhas. Então, eu acho que as pessoas não sim. são realmente obrigadas a saber quem são Ah, algumas obrigada. pessoas. Tudo bem, amiga, tá tudo bem. Aqui Obrigada você pelo não seu será apoio. julgada. Um abraço. Ai, gente, sim. Besta. Amiga, a gente já vai quase encerrar, que a gente já tá dando quase 1 hora. Ai, Você já deve sim. estar cansadinha, né? Em Dubai já são o quê? 8 horas para você? Quase 9? Agora são que isso, vai dar 9. Você tem voo amanhã? Não, amanhã estou de folga. Tá de folga? Ó, vou Aham. escolher mais. Vocês fizeram bastante perguntas aqui. Quem tiver mais alguma dúvida, ó, meu cunhado tá aqui, gente, o Igor. Oi, Igor. É. Igor Araújo Torre. Mais uma que quer saber se tem tamanho por lá. O Igor, ele sempre faz os melhores comentários nos meus vídeos. Ele é meu maior fã e hater ao mesmo tempo. Aí ele Ai, gente, sei como que é. vai encerrar e não vai responder se tem pamonha. Tem pamonha sim em Goiás e é a melhor do mundo. Eu acho que ele perguntou em Dubai, ele falou de pamonha em Dubai. Você tem tamanho em Dubai? Foi isso que ele perguntou? Eu não Foi, eu entendi. tô vendo ali. Ah, é verdade, a pergunta lá em cima. É. Tem tamanho em Dubai, amiga? Eu não Não lembro. tem, Não gente. tem. Tamanho em Não. Dubai não tem. Hum. Infelizmente Infelizmente. não. Não tem. Sim. Podia, né? Mas não tem. Aham. Sim. E vamos responder Ai, mais uma pergunta aqui. Carol sim. perguntou: nível de inglês para agente de aeroporto é avançado? Amiga, eu acho que essa pergunta é a que mais fazem. Vamos ser sincera aqui. O que você acha do nível de inglês das pessoas para agente de aeroporto? Então, avançado, acredito que sim. Até porque tem a questão do treinamento, né? Que vai vir muita coisa durante o treinamento, que é bem puxadinho também o aeroporto. Mas aquela situação assim, quando a gente fala inglês fluente, a gente sempre entra naquela assim, o que que é o inglês fluente, sabe? Porque tem muita gente. Eu, por exemplo, eu me cobrava muito antes de trabalhar aqui, porque eu falava assim, gente, quando eu escuto uma música em inglês, eu não consigo entender a letra 100%, então eu não sou fluente, sabe? Eu Eu ficava muito assim, também. com esse meu auto-julgamento. Falava, não, porque eu tenho que entender de tudo pra eu ser fluente. Até que uma vez eu parei pra pensar, eu tava ouvindo uma música brasileira, e aí falaram uma coisa lá na música, aí uma colega falou bem assim: o que, que eles falaram nessa parte? Aí eu falei, falaram isso, outra pessoa, não, falou isso. Tipo assim, umas 5 pessoas na mesa, cada um entendeu uma coisa diferente da música.
Aí eu falei assim: "Gente, se nem em português eu entendo tudo da música, por que que eu tenho que entender tudo em inglês? Não tenho que Exato, entender tudo", sabe. Então quando a gente fala assim: "Ah, tem que ter um inglês fluente", tem muita gente que pensa isso, sabe, que inglês fluente é você entender 100% de tudo que vão falar com você. E não é assim. Até hoje em dia, né, a gente que mora fora, eu vou fazer 3 anos que eu moro fora, às vezes acontece muito o que a gente chama no português, né, de tipo, de ruídos da comunicação, que é tipo assim, a pessoa fala uma coisa e você entendeu outra, por causa do contexto que você tá, ou por causa do seu entendimento mesmo, sabe? Então isso acontece muito. Então, assim, você tem que ter um inglês suficiente para você conseguir manter a conversa no dia a dia. Mas não exato. precisa ser aquilo, tipo assim, eu tenho que entender tudo 100% de todo o tempo. Eu nunca posso perguntar, desculpa, eu não entendi, pode repetir, nunca posso me perguntar isso. Não é assim. Até porque a gente lida com muitos sotaques diferentes aqui, né? E dos sotaques, mesmo no Brasil, a gente falando, a pessoa do Espírito Santo falando com um baiano, às vezes a pessoa fala uma coisa e fica tipo, o que que você falou? Entendeu, sabe? Então, até sotaque dentro do Brasil, às vezes a gente não se entende. Então, por que a gente tem que entender tudo 100% fora? Sabe? Então, acho que não é tão assim. Então, você tem que ter um inglês bom para você conseguir manter a conversa, fazer o atendimento dos passageiros, passar no treinamento, mas não pense que tem que ser 100% toda hora, sabe? O dia todo. Foi isso. Exato. Falei muito. Não, não, falou perfeito. É exatamente isso que eu sempre falo, porque eu vejo que a minha maior insegurança antes de ir era essa, porque como a gente vê lá na inscrição inglês fluente, o que que a gente pensa? Que é aquele inglês perfeito, que você tem que saber tudo, tem que saber todas as palavras e você tem que, meu Deus do céu. Então aí você se coloca para baixo e às vezes você perde uma oportunidade porque você pensa que você não está pronto. E às vezes você está Sim, pronto, às vezes o inglês que você tem hoje já é suficiente para você tentar. Então, sim, não percam essa oportunidade, porque às vezes você está pronto e você nem sabe. Então, eu acho que sim. vocês têm que tentar sim. Vão tentando, vão aprimorando, vão estudando e não desistam. Se é o sonho de vocês, não desistam. Sim. Sim. Inclusive, já que você tocou nesse ponto, deixa eu só soltar um spoilerzinho aqui do que eu falei com você, gente, pra quem tá na live aí. Eu estou pensando ainda antes que alguém me cobre, tá? Em começar aí dar um apoio para vocês nas conversações em inglês. Não vou chamar de aula, porque eu acho muito extremo chamar de aula, Exato. mas de abrir umas turmas de conversação, tá? Pra gente treinar a nossa conversação em inglês. Tô soltando aqui o spoiler do que eu estou pensando em fazer. Se realmente sair o projeto, eu anuncio para vocês lá no meu Instagram, no meu TikTok. Então, se vocês não me seguiram, vai lá, tá? A Camila já falou arroba aí, Arroba arroba Jéssica Jessie nas Daltro. alturas. Isso. Que se sair mesmo do papel esse projeto, eu vou anunciar lá para vocês. Sim, gente, não perca essa oportunidade, porque a Jéssica, o inglês dela é assim, ó, perfeito. Vocês viram a comunicação dela aqui em português, né? Ela já tem toda aquela E eu já gosto de didática. falar, né? É, Além de ela é você, eu falo super pra boa para caramba. falar, gente. Ela vai ser perfeita para ajudar vocês nisso. Perfeita. Então, não perca essa oportunidade. E também não perca a oportunidade do e-book, que tá lá no link. Inclusive, deixa eu só mostrar aqui para vocês um pouquinho de como que tá esse e-book. Deixa eu abrir meu notebook aqui, antes de encerrar, para vocês verem tanto que ficou bonitinho. Gente, eu fiz com muito carinho para vocês. Eu sei que é algo que não tem na internet ainda. Quando a gente procura, pode dar uma olhada na internet, vocês não acham nada sobre a rede de aeroporto. Então eu fiz com muito carinho para vocês se prepararem e ficarem prontos para essa entrevista. Ó, deixa eu virar aqui a câmera. Passaporte para Emirates. Esse aqui é o e-book. Vocês vão ter tudo lá. O link tá na minha bio. Eu vou explicar tudinho para vocês aqui. Não deixem, não percam. Eu explico sobre salários, benefícios, tudo que eu falo para vocês e muito mais coisas e várias dicas. Então, já deem uma olhada lá. O link tá aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok, tá bom? Amiga, muito obrigada. Eu tô com muita saudade de De você. nada. Quero Também te tô com ver. Venha saudade. para Goiás comer pamonha, que aí em Dubai não tem, Ai, né, sim, Igor? verdade. E você também, quando eu for no Espírito Santo, eu te convido para você ir lá. Tá bom. Eu vou mesmo. Ai, Gente, muito beleza. obrigada quem ficou aqui com a gente. Foi Sim, maravilhoso isso. bater esse papo aqui com vocês. Amiga, Sim.
Um beijo pra Beijo, você. beijo. Vamos ver Bom quando a gente repete descanso. isso, né? Quando a gente achar um Ó, outro assim que você uma lançar, vamos fazer mais. de novo aqui. Tá bom. Tá bom? Então, beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Beijos. gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.